Efésios capítulo 3 e o versículo de número 14. Todos acharam? Muito bem. A palavra do Senhor nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, me veio o desejo no coração para juntos compartilharmos esta oração do apóstolo Paulo, feita à igreja de Éfeso. Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. A carta escrita aos Efésios, ela surgiu por ocasião de uma das prisões do apóstolo Paulo. Ele não só escreveu esta carta, mas ele escreveu outras, são chamadas de cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E a ocasião em que Paulo estava exposto foi uma ocasião praticamente desumana, porque o apóstolo Paulo estava naquela prisão do Império Romano. Ele já tinha sido preso algumas vezes, mas por ocasião desta carta, ele estava nessa situação desumana, difícil. A prisão era um tratamento que o Império Romano dava aos seus piores criminosos e, repito, era desumano o tratamento. Mas foi naquela prisão que o Senhor revelou mistérios ao apóstolo Paulo, naquela condição desumana, que o Senhor chegou a ele e lhe fez conhecedor dos mistérios de Deus. Não é por ocasião que das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, dos quais os 27 livros do Novo Testamento, as 13 cartas, esta é chamada de a rainha de todas as cartas, porque as palavras que o apóstolo Paulo falou aqui foram palavras sublimes, coisas que somente um homem dotado do Espírito Santo, influenciado pelo seu poder, inspirado pelo Espírito Santo, teria a ousadia e a capacidade para falar coisas que estão aqui nestas cartas, ou nesta carta. E aí a gente pode entender uma coisa, que é nas ocasiões mais difíceis das nossas vidas, ou da nossa vida, que Deus nos faz desfrutar de coisas maravilhosas. É nos momentos de muita angústia, de muito sofrimento, que Deus chega para nos mostrar e nos fazer desfrutar de uma experiência mística com Ele, uma experiência profunda com Ele. E o desejo de Deus para nós é que desfrutemos experiências profundas com Deus. E esta oração que o apóstolo Paulo fez, não foi a primeira nesta carta, foi a segunda oração, porque a primeira está no capítulo 1, versículo 15 ao 23, e o foco daquela oração era o conhecimento de Deus,
o apóstolo Paulo, ele orou a Deus para que seu público, os irmãos de Éfeso, tivessem um entendimento espiritual mais profundo dos mistérios de Deus e da sua vontade central, e que eles pudessem captar a alegria da esperança cristã e confiar no poder salvador e reconciliador de Deus, onde Deus, através de Cristo, traz tudo para Cristo, converge Deus pelo poder do Evangelho, ele converge todas as coisas em Cristo. Glória a Deus por isto. E a segunda oração, que é esta, da qual nós meditaremos, se o Senhor nos permitir, é a oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja, para que os irmãos pudessem compreender o verdadeiro amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, a verdadeira plenitude do amor de Deus, algo profundo, e que essa percepção se tornasse real na vida dos cristãos, que uma vez conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, poderiam eles desfrutar da vibrante paz de Cristo, a unidade do corpo e a harmonia com os irmãos. E, meus irmãos, eu gostaria de, nesta noite, explorar com os irmãos esta oração que o apóstolo Paulo fez, e que ela sirva para nós como exemplo, que nossas orações, elas tenham níveis de experiências com Deus, e que ousemos pedir a Deus estas coisas que Paulo pede. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus por uma coisa material, pedimos a Deus por uma coisa efêmera, passageira, e que às vezes são necessárias, mas me temo de que existe algo muito mais profundo do que as coisas materiais da terra, que Deus tem disponíveis para nós, e que estão ao nosso alcance, disponíveis para nós, e que às vezes nós não conseguimos enxergar, mas queira Deus, pelo seu Espírito Santo, nesta noite, abrir os olhos do nosso coração, e que hoje possamos dizer assim, mas é isso que eu quero coisas profundas de Deus. Deus é muito mais poderoso para fazer aquilo que você pede ou que você imagina. Quantos podem dar glória a Deus nesta noite por esta palavra? Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, depois de falar do mistério de Deus que esteve oculto em séculos na eternidade, ele até chegou a dizer que ele era o prisioneiro de Cristo e que era dispenseiro dos mistérios de Cristo. Ele chegou a dizer que lhe foi dado, no versículo 8 do capítulo 3, disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas, o que, irmãos? As riquezas, o que, irmãos? Vou perguntar mais uma vez, abra sua Bíblia, por gentileza, querido irmão, querida irmã. Paulo disse, por meio do evangelho, as riquezas, o que, irmãos? Incompreensíveis de quem? Como é que alguém consegue dizer algo que não se pode compreender? Me diga aí. Como é que alguém tem capacidade de mostrar algo e definir algo indefinível? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pronto, Paulo foi esse homem por quem Deus disse: você vai mostrar para a minha igreja aquilo que não é definível. Você vai mostrar para a minha igreja as minhas riquezas incompreensíveis.
E depois de entender esses mistérios de Deus, ele, no versículo 14, ele parou para orar. Ele fez uma oração. E ele disse assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de quê? Por causa de duas coisas que ele vinha dizendo. No capítulo 2 ele disse que Deus salvou os gentios, Deus salvou o povo que não era judeu, e a partir do versículo 11, Deus tornou participante esse povo nas promessas que ele fez a Abraão, tornando assim um só povo, Agora não são judeus, não são mais gentios, não são gregos, não são bárbaros, é um só povo, que é a igreja de Cristo. E ele disse, por causa disso, ele se colocava de joelho. Pôr-se de joelho aqui era uma atitude de profunda humildade. O apóstolo Paulo, por algo que ele ia pedir, por alguma coisa que ele ia falar, só lhe restava se colocar de joelhos. Era uma atitude comum, habitual dos judeus, orar de pé, levantar as mãos, estar nas esquinas e nas praças e orar em alta voz. Mas o que Paulo desejava fazer aqui era algo que somente podia ser feito em uma profunda humildade, ajoelhado, prostrado diante de Deus, com o coração quebrantado, porque ele passaria a perceber a majestade de Deus. E ele diz no versículo 15, ele disse que do qual ele se ponha de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse do qual toda a família no céu e na terra toma nome. Todas as famílias, famílias no céu, famílias na terra, pensando aqui em uma tradução possível, cada família, pensando aqui toda a família ou a família inteira, como sendo uma grande família, composta de anjos e de homens, uma família de grupos de seres que deveriam proceder da existência de Deus. Portanto, eles seriam família do qual Deus seria o Pai. As famílias do qual seriam procedentes de Deus. Uma grande família do qual todos nós somos filhos e temos um pai e temos um irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo, e o nosso pai é o pai do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar glória para esse pai? Então, ele faz aqui, a partir do versículo 16, 6 pedidos. São 6 pedidos que Paulo faz. E nós vamos dividir em 2 partes. 3 de um lado e 3 de outro. Os 3 primeiros pedidos, ele pede robusteza espiritual do homem interior, e isso pelo Espírito Santo. Segundo pedido, ele pede, e está no versículo de número 16, depois do 17, ele pede a habitação de Cristo no homem, e isso por meio da fé. No versículo 18, ele pede, o apóstolo Paulo pede, que os irmãos sejam arraigados, enraizados e cimentados num amor, fazendo aqui uma metáfora, usando a árvore e um edifício. A segunda parte, que é algo mais profundo, ele faz mais 3 pedidos. No versículo 18, ele pede um vigor mental para abraçar as imensas dimensões do mistério de Cristo. Está no versículo 19. Depois ele pede, no versículo 18, perdão, no versículo 19, ele pede para que os crentes em Éfeso pudessem compreender o amor de Cristo, que é um amor que supera toda capacidade, todo escopo da mente, de percepção, que se pudesse compreender esse amor. E por último, ele pede para que desfrutemos da plenitude do Espírito, que não tem limite,
que o limite aqui é o próprio Deus. Deus é sem limite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, vejamos então. O versículo 16. Ele diz assim: para que segundo o que, irmãos? As riquezas da sua glória. Veja uma coisa aqui. A palavra riqueza, ela é muito comum no vocabulário de Paulo. O apóstolo Paulo, ele é comum, ele gosta de usar essa expressão. Ele diz, uma vez ele disse assim, quem se lembra? Ó profundidade das... Lembra? Está lá em capítulo 11 de Romanos. Ele gosta de falar disso. É tanto que ele usa aqui no capítulo 1, versículo 17, ele usa a expressão riquezas da sua graça. No capítulo 1, versículo 18, ele fala sobre as riquezas da sua glória. Ele diz no capítulo 3, versículo 8, as riquezas incompreensíveis. Portanto, riquezas significa, redobre bem a sua atenção, abundância, suprimento abundante. Diga comigo, riqueza significa abundância, suprimento abundante, suprema qualidade daquilo que é dado. Então, Deus é possuidor das riquezas da sua glória, dos benefícios celestiais e materiais. E a glória de Deus indica a sua majestade, um atributo que é compartilhado com os homens glorificados em Cristo. Paulo diz assim, ele pede para que, segundo a abundância sem limite da glória de Deus, que Ele nos conceda que sejamos corroborados de poder pelo Espírito no homem interior. Portanto, Paulo está dizendo que por esse suprimento sem limite, a abundância sem limite da glória de Deus, Ele possa nos conceder, Ele possa nos dar o poder. E aqui implica em ter os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos propósitos colocados cada um sobre a influência e a orientação do Espírito Santo, de tal maneira que possamos viver de acordo com o poder do Espírito Santo. E esse poder, ele é proveniente de Deus, que opera em nós. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, Paulo disse que o poder de Cristo, de Deus, que opera em nós, é o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus Cristo. Está no capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Deus usa o seu poder, por intermédio do Espírito Santo, para levantar Jesus dentre os mortos. E é esse poder que Paulo pede que ele seja operante em mim, de acordo com o suprimento ilimitado de Deus na nossa vida. Irmãos, quem pode dar glória a Deus por causa disso? Que coisa maravilhosa, não é? Que nesta noite o Senhor possa nos suprir com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida de uma forma profunda, como Paulo está pedindo aqui. E ele diz isso, ele disse que é pelo Espírito, e o Espírito aqui é essa pessoa da Trindade que nos torna forte, nos fortalece em todos os sentidos e nos torna resilientes. E deixe-me lhe dar fazer uma analogia aqui sobre resiliência. Se pegarmos uma bola de ping-pong e jogar ela no chão, com toda a força, para onde a bola vai? Ela sobe ou desce? Mas se você impregnar força e jogá-la para baixo, ela vai para onde? Para cima. Isso é resiliência. Ela não desce, ela sobe.
Então, cada vez que o crente recebe o embate para baixo, a força do Espírito Santo que opera nele o alevanta. É esse poder que Deus e que Paulo está pedindo que opere em nós. Cada vez que as circunstâncias nos bata para baixo, o Espírito Santo nos torne mais elevados no conhecimento, no desfrutar e na experiência com Cristo. E ele diz isso no homem interior. O homem interior aqui diz respeito ao nosso intelecto, vida moral, a nossa natureza emotiva, a nossa alma, nosso pensamento, a nossa consciência. É o homem regenerado, modelado conforme a imagem de Cristo, que é a imagem metafísica que vai dia a dia se aparecendo mais com Cristo. É como um espelho que você se coloca diante dele e a imagem que reflete no espelho já não é mais a sua, mas à medida que vai passando o tempo, é a imagem de Cristo que vai refletindo em você e você se torna mais parecido com Jesus. E não é você que faz, não é você que diz, não é você que vai, não é você que pode, mas é Ele que diz, é Cristo quem faz, é Cristo quem pode, é Cristo em você para a glória do Pai. Quem pode levantar a mão e dar uma glória a Deus nesta noite por causa dessa palavra? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Veja outra coisa que Paulo pede aqui no versículo 17. Ele diz assim: para que Cristo faça o quê, irmãos? Para que Cristo faça o quê, irmãos? Habite pela fé aonde? No nosso coração. Paulo está pedindo que Cristo habite nos irmãos de Efésios. Aqui a gente entende uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, Cristo já passou a habitar em nós. Tem uma passagem lá em João 14, versículo 23, ele diz: viremos, faremos morada nele. Então, uma vez que a minha vida, ela agora está em Cristo, eu já aceitei Jesus Cristo, mudei já a minha vida agora é dele, Cristo já habita em mim. Mas há um pedido aqui, que o apóstolo Paulo está fazendo, que essa habitação, essa residência de Cristo em nós, seja permanente pelo Espírito Santo. O pensamento aqui é enfatizado em que nós somos um templo e o Espírito Santo passa a habitar. Significa que, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, pensando aqui meu corpo, minha vida, meu ser, como um templo, o Espírito Santo passa a habitar, eu tenho acesso perfeito à glória de Deus. Eu tenho acesso a desfrutar do bem espiritual de Deus para mim. Uma vez que o Espírito Santo é morada, não há espaço para ninguém. Não há espaço para demônio, não há espaço para Satanás, não há espaço para capeta, não há espaço para nada. Porque o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim. Então, levando em conta que o crente é um templo por quem Cristo habita, entende-se que o ideal central é que Cristo habite plenamente, por completo, faça a eterna morada nesta casa que é o nosso corpo, onde Ele venha e ocupe todo o espaço, os requintes dos ambientes da minha vida. Que não haja um espaço vazio aonde Cristo não pode entrar, mas aqui na minha casa, no trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, na onde eu esteja, Cristo esteja presente também, e que haja espaço para que Ele ocupe os 4 cantos e as 4 dimensões da minha casa.
Agora, ele diz aqui no versículo de número 17, que isso só pode ser feito pela fé. Só pode ser feito pela fé. E a fé consiste na entrega total da vida a Cristo, de uma comunhão profunda com Cristo. É a fé que cria essa condição para que Cristo habite no nosso coração. A fé é essa mão que recebe a presença de Cristo, a habitadora de Cristo no coração do cristão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a consequência disso, a parte final do versículo 17, é a fim de, estando, o que, irmãos? Arraigados e o que mais? Fundados em quê? Eu ouvi alguém falar sobre alicerçados, me veio daqui a palavra, alguém falando de alicerçados. O que é que Paulo está usando aqui? Ele está falando de um recurso da comunicação, é uma linguagem metafórica. Ele está querendo dar um exemplo para a gente. E deixa eu ilustrar aqui o que Paulo está dizendo para nós. Ele disse que essa presença habitadora de Cristo, ela só acontece por intermédio da fé. E nisso nós concluímos que estaremos arraigados e alicerçados no amor. O amor é esse vínculo perfeito, é o que nos torna indestrutíveis. É o amor, é esse vínculo perfeito. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre uma planta, arraigados, portanto, enraizados, e ele está falando de um edifício, portanto, alicerçados. Então, imagine o seguinte: a planta como sendo a vida cristã. Imagine o seguinte: a planta como sendo uma vida cristã. Imagine que as raízes dessa planta seja o homem interior que ele está falando. E imagine que a terra que está embaixo e que recebe esse suprimento seja Cristo. Aí vamos para a ilustração do edifício agora. Imagine que o edifício seja a vida cristã. Imagine que as bases, né, e sejam, que vai embaixo da terra, seja o homem interior, mas o alicerce pelo qual o edifício está colocado em cima, seja Cristo. E o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que à medida que as raízes vai se aprofundando mais e mais, ela recebe suprimento para o seu, né, o tronco, e depois vai passando para, né, os galhos e depois as folhas. A vida espiritual não é diferente. À medida que você se enraiza em Cristo, à medida que você vai tendo experiência com Ele, à medida que você vai crescendo no conhecimento de Cristo, o suprimento que está lá embaixo vai subindo para a sua vida espiritual. Você vai se tornando mais maduro. Você não é um menino mais na fé, você se torna mais espiritual, mas você tem maturidade e você vai tendo experiências profundas, tornando aqui o vínculo perfeito que é o amor. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixe-me correr mais um pouco. Aí Paulo diz aqui: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor. O alicerce seria Cristo e o seu amor. Portanto, devemos desfrutar da comunhão com Cristo e do seu amor, que nos inspira e nos transforma a uma realidade espiritual superior a desse mundo. A realidade de Cristo, a cultura cristã é diferente deste mundo. Nós não nos parecemos ao mundo, pelo contrário, nós somos cada vez mais diferente do mundo. Quem olha para a igreja vê um povo diferente. A gente não se veste como o mundo, a gente não fala como o mundo, a gente não se comporta como o mundo. A gente é uma cultura totalmente diferente
diferente, porque a nossa cultura é a cultura do céu, aonde temos a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Quem tem aqui a palavra de Deus, levanta ela aqui nesta noite, levanta ela, faz assim nesta noite, para eu saber que você está com ela. Dá um glória a Deus, porque a tua cultura estar aqui, porque tua vida estar aqui, a regra de fé e prática estar aqui. A gente anda pela Bíblia, a gente vai pela Bíblia, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos inspira. Glória a Deus por isto. Glória a Deus. Aí Paulo disse, para que Cristo habite. Agora veja o versículo de número 18. Parece que a coisa vai ficando mais estreita, não é? Ele até agora pediu um renovo espiritual, não é? um fortalecimento espiritual. Depois ele pediu no homem interior. Depois ele pediu para que Cristo habite em nós. E agora ele diz aqui no versículo 18: poderdes perfeitamente fazer o que, irmãos? Compreender com quem? Agora, atente para as palavras de Paulo. Compreenderdes com todos os santos, qual seja. Diga-me as 4 dimensões aí. Espera aí, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. Eu vou pedir para os irmãos me citarem. Os irmãos vão ler a Bíblia. Olha aí para a sua Bíblia. Quais são as 4 dimensões que Paulo cita? Espera aí. Eu vou ler a primeira parte do versículo e os irmãos ler a segunda. Paulo diz assim: para que a gente possa compreender perfeitamente com todos os santos, quais são as 4 dimensões. Me diga aí, 1, 2, 3. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim, que nós possamos compreender a largura, depois comprimento, depois a altura e depois a profundidade. Quando ele está falando poderdes, a palavra poderdes aqui, ela significa algo eminente, ou completamente, ou força incorporada. Compreender significa aprender, segurar, apoderar-se, ganhar, agarrar, atingir e alcançar. Portanto, Paulo está pedindo para que poderdes compreender aqui, e isto é um conhecimento íntimo, profundo e indizível. Entender, portanto, o que Paulo já tinha dito sobre o mistério de Cristo. Ele diz no capítulo 3, versículo de número 9 até o versículo 10. Ele disse: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Portanto, as dimensões do reino de Deus e dos mistérios de Cristo, elas podem ser entendidas da seguinte forma: imagine o mistério de Cristo como sendo o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo revelado ao mundo. Portanto, o que Paulo está dizendo diz respeito à sua largura, abrangendo, portanto, a todos indistintamente. O seu comprimento, abrangendo, portanto, a todos em todos os tempos. A altura, portanto, estendendo-se até o céu e trazendo Cristo, alcançando a Cristo cheio da sua glória, mas trazendo ele esvaziado da sua glória. E a profundidade, levando Cristo ao mais profundo sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Nesta senda, podemos ainda dizer o seguinte: que o mistério de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, ele se estende por todas as nações, Oriente e Ocidente. Ele se amplia por todos os séculos, até o fim
de todas as coisas. Ele vai até as profundidades das regiões daqueles que dormem em Cristo e se eleva até o mais alto céu, aonde Cristo hoje está sentado ao lado de Deus, glorificado com todo o poder no céu e na terra. Paulo está dizendo aqui, portanto, que nós possamos compreender, é o que ele diz no versículo 18, perfeitamente, essas dimensões da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Somente o apóstolo Paulo foi quem nos disse essas coisas nesta carta aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo. Que o amor de Cristo, que o mistério de Deus seja compreendido pela igreja do Senhor. Que a igreja de Cristo, nestes últimos dias, desfrute das experiências profundas de Deus. Elas não estão longe, mas ela está na sua boca, bem pertinho de você. Ele não está longe, mas ele está bem pertinho de você. É somente você abrir a despensa, pegar e desfrutar. A chave da despensa já foi dada ao apóstolo Paulo. Ele já foi lá, abriu e está aberto. E você e eu temos acesso para desfrutar das experiências com Cristo. No versículo 19, ele diz assim, mais uns 10 minutos nós já concluiremos. Ele diz no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Amor de Cristo que faz o quê, irmãos? O amor de Cristo que excede todo entendimento. O conhecimento aqui diz respeito a algo experimental, portanto empírico. E isso diz respeito à vida diária e ao nível de consciência do cristão. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que nós não podemos avaliar a grandeza do amor de Cristo, que desceu do céu, se fez um de nós, tudo suportou na cruz para conquistar o perdão dos nossos pecados. Esse amor é tão grande, esse amor é tão profundo, mas deve ser experimentado na vida do cristão diariamente. É algo extraordinário que mexe com a nossa realidade. É algo inexplicável, porque Paulo disse, ele excede todo entendimento. Exceder o entendimento é ir além de, é ultrapassar. Paulo está dizendo aqui que é um ponto que nós não podemos parar para explicar, pegar uma caneta e definir o amor de Cristo. A vida espiritual, ela tem seus momentos que podem ser explicados, mas há um ponto que nós não podemos explicar com palavras humanas. Só devemos desfrutar do que Deus tem para nós, e nós não poderemos explicar com palavras humanas, porque excede todo entendimento. Você não vai aprender na escola, você não vai aprender na faculdade, você não vai aprender na pós-graduação, você não vai aprender fazendo pós-doutorados em mistérios, não sei aonde for, no Brasil, fora do Brasil, você não consegue definir, mas Deus deu para nós os mistérios do seu amor, para que nós possamos desfrutá-los. Então, nesta noite, em nome de Jesus, uma mão levantada para receber da parte de Deus essa alegria profunda do Evangelho, que não pode ser explicada.
Ele disse: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E ele ainda diz assim: para que sejais cheios, aleluia, da plenitude de Deus. Sabe o que significa plenitude, irmãos? É algo completo, que não tem falta de nada. Como é que a gente consegue ser cheio de toda a essência plena de Deus? Como é? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, que vocês sejam cheios de toda a presença de Deus, que vocês sejam cheios de toda a glória de Deus, que vocês sejam cheios de Cristo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que haja um exalar do cheiro de Cristo pelo Espírito Santo na vida dos crentes, que quando desfrutam do amor de Cristo, aonde ele passa tem cheiro de Cristo. Eita, quando você bota um perfume, não é? Eita, que perfume gostoso. Tem gente que gosta daqueles perfumes que são mais adocicados, não é? Tem aqueles que são mais amadeirados, não é? Tem aquele que é mais voltado para cheiro de ervas, não é? Mas Paulo está dizendo que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, e parece-me me lembrar agora uma ocasião que ele disse que nós exalemos o cheiro de Cristo por onde andemos, que quando o mundo olhe para nós, sinta, perceba que há Cristo em você, que há Cristo no falar, que há Cristo no andar, que há Cristo no sentar, que há Cristo no comportar. Você vai por este mundo, vai para lá, vem para cá, é Cristo aqui, Cristo ali, Cristo está em todo lugar, é Cristo em nós, para a glória do Pai. Aleluia, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, veja o versículo 20. Ele disse: ora, Paulo já está concluindo sua oração. Não pense que Paulo está fazendo essa oração aqui, e é uma oração num lugar confortável. Não, é uma oração num lugar bem desconfortável. Mas quando o crente desfruta, aleluia, das experiências com Deus, não existe nada desconfortável para ele. Na noite escura, mas ele sente a alegria de Cristo. Às vezes no hospital, mas ele está lá sentindo a alegria de Cristo. Desempregado, mas ele está lá sentindo a alegria de Cristo. A enfermidade está lá, mas ele está sentindo a alegria de Cristo. A dor está presente, mas ele está sentindo a alegria de Cristo. Aleluia. Aí ele diz assim: ora, aquele que é poderoso, aleluia, para fazer. Deus é poderoso para fazer. Quem crê? Levanta a mão. Deus é poderoso para fazer, viu, meu irmão? Minha irmã que está aí. Deus é poderoso para fazer. Guarda esta palavra nesta noite. Só que Ele é poderoso para fazer, sabe o que? Ele é poderoso para fazer o que, irmão? Me diga aí no 3, 1, 2, 3. Muito bem. Espera aí, segura aí. Vamos combinar, fazer como nosso pastor faz. No 3. Vamos ler o versículo 20, no 3. 1, 2, 3. Ora, aquele que é para fazer muito mais segundo o poder que em nós. Dá para segurar essa palavra aí? Segura ela, irmão. Pega ela, bota aqui no coração. Pegue ela direitinho aí. Saia hoje dizendo assim:
o meu Deus é poderoso para fazer, e Ele vai fazer, sabe o quê? Muito mais e abundantemente daquilo que eu venho pedindo, ou daquilo que eu penso, segundo o poder. Lembra do poder? Das riquezas da sua glória, da abundância, do suprimento sem limite. Deus é poderoso para fazer. Paulo está dizendo, quando ele fala de muito mais abundantemente, ele está falando infinitivamente, ou seja, infinitamente. A tradução da forma grega é inteiramente fora de medida. É infinitamente mais do que. É mais do que suficiente. É em excesso. É superabundância. Com Deus é assim, irmão. A gente faz coisas no limite. E às vezes ainda fica faltando. Deus não. Deus tem suprimento em abundância. E quando Ele diz sobre aquilo que pedimos, Ele está dizendo que a nossa oração, nosso pensamento, não alcança o que Deus tem para fazer por mim e por você. O apóstolo Paulo está falando da deficiência da nossa fé e da falta de confiança em Deus, que muitas vezes é habitual, constante. Mas aqui ele está orando, dizendo: Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais. E na minha fraqueza, nas minhas debilidades, eu não confio em Ti. As minhas orações, elas são fracas. Elas não alcançam o nível daquilo que Deus tem para mim. Mas os que confiam no Senhor, que não, mas tem alguém que confia no Senhor nesta noite? Confia no Senhor, anima o teu coração nesta noite, que Ele fará. Segundo o poder que em nós opera, é o poder de Deus, que em nosso favor Ele vai operando, com potência e a aplicação do poder divino onipotente. É nesse sentido que nós podemos e devemos confiar mais em Deus. O poder de Deus, ele opera no íntimo do cristão, pela agência do Espírito Santo, que reside no crente. É o Espírito do Senhor que vai transformando a nossa alma. E isso vai dia a dia, continuamente, por toda a eternidade, até chegarmos a desfrutar da plenitude de Deus. E no versículo 21, Paulo diz, Efésios 3:21, a esse, só mais uma vez, a esse, não tem outra coisa. O que é que nos resta fazer? Dar glória para Ele. Não tem outra coisa que a gente possa fazer, não. O que é que nos resta? Glorificá-lo, exaltá-lo, elogiá-lo, louvá-lo, é dizer que Ele é grande, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, onividente. Ele merece toda a glória. Sabe aonde? Sabe aonde? Sabe aonde Deus é glorificado? Sabe o palco para Deus operar milagres? Sabe onde é? Esse é o palco que Deus vem, opera o milagre e revela as coisas que ninguém sabe, que ninguém compreende. É aqui, ó, a igreja. Por isso Paulo está dizendo, a Ele a glória na igreja. A esse, glória na igreja. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa dele, porque tudo é por causa dele, irmãos. Tudo é por ele, tudo é dele, tudo é para ele.
A glória é para Ele. Não é que isso que Paulo disse? Todas as vezes que o apóstolo Paulo terminou de ver as coisas de Deus, uma vez ele disse assim, escreveu. Aliás, ele estava ditando, quem escreveu foi Técio. Aí ele conclui dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele disse assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, subiu dos mortos, subiu à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele parece que se lembra do Salmo 44, versículo 22, ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, por aquele que nos amou. Aí ele disse: por causa disso, eu estou certo. Está certo de quê, Paulo? Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o porvir, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, no meio da sua igreja. Aonde? Por causa de quem? Em que tempo? Para quanto tempo? Aleluia. A Ele glória. Eras e eras. A eternidade compostas de eras e eras. Mas a Ele vai passando era, vem outra era, entra pela eternidade, a eternidade entra nas eras, e a Ele vai sendo toda a glória. Por isso nós dizemos: a Ele a glória, a Ele a glória. Como? Eterna. Amém. Cante nesta noite, levanta a mão e glorifica. A Ele a glória.